E não, esse aqui é o passado. Aqui a gente estava aqui, né? Não, a gente já foi aqui. Professor, você conseguiu colocar só a sua câmera? Não, não consegui, mas não tem problema, não. Tem na parte superior aí em cima, tem uns quadradinhos e uma setinha para baixo. Se você clicar, tem a opção de colocar só as câmeras ativas. Ah, tá. Tá a palavra todos aí, talvez, no seu. É um quadradinho? Clica aí em todos, Meu deve não ter é. aí todos, que é opções de exibição. Ah, não tem problema, não. Tá bom assim. Tá bom. A gente que está conseguindo te ver. Não, então tá bom. Vocês estão me vendo. Bom, pessoal, o meu iPad aqui, eu acho que ele está desconectando. Não, é meu firewall, não consegui resolver. Mas vamos seguir sem ele. Eu tento resolver esse problema para a próxima aula, né? Olha só, o que acontece? Para a gente fazer alguma implementação, tem que ser a solução numérica de EDOS, para a gente começar a resolver. Eu tenho aqui vários exemplos para a gente resolver e eu vou fazer o seguinte: como já né, já estamos aí, né, por volta de 4 horas, até mais, né? Agora já são 4 e 9, né? O que eu vou fazer? Eu vou tentar terminar essa parte teórica hoje e na quinta-feira a gente só faz implementação. Aí a gente passa o dia da quinta-feira fazendo o programa, tá bom? Vamos lá, então. Beleza. Bem, gente, antes da gente, voltando ao assunto, antes da gente entrar na parte numérica, a gente vai falar um pouquinho sobre aí a solução analítica, né? Esse aqui era aquele problema anterior que eu tinha mostrado para vocês, que é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Então, se você deriva uma função duas vezes, era isso que eu estava tentando, né, falar com vocês. Deixa eu pegar aqui, vou tentar fazer aqui vou tentar escrever uma equaçãozinha aqui. Espera aí, gente, que deu um probleminha aqui. Ah, não, já consegui aqui. Vou pegar a caneta, olha. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina o seguinte, que eu tenho a y igual, a x 2 mais, vai ficar ruimzinho, vai parecendo de criança, né? Bx mais, vocês vão entender o que eu estou falando. Veja, essa é uma equação de segunda ordem. Se eu fizer a derivada primeira dela, eu vou colocar aqui a derivada primeira como sendo y barra, olha só como é que vai ficar. Vai ficar 2 a x mais p. Perceberam que ao fazer uma derivada, eu perdi uma informação? Então, aqui, esse aqui é d de y, d de x. Tudo bem, gente? Né? Quando eu derivo essa equação pela primeira vez, eu perdi essa informação C, ou seja, se eu quiser retornar para essa equação, eu preciso de uma informação adicional. Né? Se eu quiser sair dessa equação, que é d de y, d de x, para aqui, para a equação inicial, eu tenho que ter uma informação para recuperar o C. Se eu derivo duas vezes, vou colocar uma barra dupla para facilitar aqui a minha escrita. Se eu derivar duas vezes, eu perdi, olha, duas informações. Se eu quiser voltar para o C, eu tenho que recuperar se eu quiser voltar para a equação inicial, eu tenho que recuperar o B. Se eu tenho só essa equação, que é uma derivada segunda, eu tenho que recuperar o B e tenho que recuperar o C. Compreenderam? Então, essa equação aqui, olha, se eu for integrar essa equação, para eu poder fazer a integração, eu preciso de duas informações, porque eu derivei. Quem é a solução dessa equação? A solução dessa equação, ela é um perfil de temperatura. A temperatura, que é uma função
No caso aqui, olha, de x, é uma função algébrica a solução. Então, resolver essa equação é achar o perfil de temperatura. Então, observe o seguinte, quando eu saio daqui para cá, se eu fizer esse caminho, eu vou perder duas informações. Para fazer o caminho inverso, eu vou ter que ter duas informações. Por isso que a gente tem que trabalhar com duas condições de contorno. Olha, no caso, por que contorno? Porque a derivada é em x. Então, era isso que eu estava falando para vocês. Quando, na realidade, a informação que eu tenho é essa. E a gente agora vai começar a falar muito sobre informações. Qual a informação que eu tenho? Eu tenho a EDO. Isso aqui é uma EDO. Por que ela é EDO? Porque ela tem derivada só numa variável espacial. Ela não tem derivada em mais de uma variável espacial. Olha, só no x, apesar de ser uma derivada segunda. A função inicial seria o perfil de temperatura. Vamos supor que é o que eu quero com a solução, chegar no perfil de temperatura. Se eu quero, a partir do perfil de temperatura, voltar para cá, é só eu derivar o perfil de temperatura duas vezes. Tá certo? Então, o que acontece? Para eu resolver essa equação e chegar na solução, que é isso aqui, eu preciso de duas informações adicionais. Aonde é que são as informações? Em x igual a zero, que é lá na barra em contato com o solvente, e lá em x igual a L2, o fluxo de calor é nulo, ou seja, a derivada da temperatura com x é nula, porque a temperatura, a partir da barra, não varia mais, tá? Aqui eu falo de uma mudança de variável que a gente faz, mas eu não vou nem comentar, eu vou mostrar esta equação aqui. Esta equação aqui. É uma equaçãozinha, eu só dei uma trabalhada, eu mudei a temperatura para θ. Isso a gente faz muito lá em métodos, né? E aí, então, eu reorganizei os parâmetros 2, Hg, R, K, eu organizei nesse m ao quadrado, ela ficou bonitinha assim. Ó. Por que é m ao quadrado? Vocês vão ver por que é m ao quadrado. Porque eu poderia colocar m ao quadrado, poderia ser qualquer coisa, mas a gente chama de m ao quadrado, tem um motivo, né? Depois eu falo para vocês. Então, a equaçãozinha é essa, é a mesma equação anterior, tá vendo? Essa é a equação que a gente vai resolver. Essa equação é a equação, é o sistema de equações que a gente vai resolver. Veja, se eu tenho uma derivada segunda no espaço, eu preciso de duas condições no espaço. Tá certo? Bem, se alguém tiver alguma dúvida, gente, como está tendo poucas dúvidas, é só jogar no chat que eu leio, tá? Então, nós vamos resolver essa equação. Pessoal, olha só, resolver equação, o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Às vezes, resolver uma equação parece que é algo assim, é mítico, parece que tem uma alquimia, tem uma magia, mas não tem. Para resolver uma equação, a gente precisa analisar a equação, olhar para a equação, entender. Não só decorar uma técnica de solução, você precisa analisar a equação. Vamos analisar essa equação aqui, olha. Nós vamos analisar esta equação aqui. O que ela me diz? Qual é a informação que essa equação me dá? Ela me dá a seguinte informação. Vejam só. A equação que eu tenho é esse aqui. Eu joguei o m, θ para o outro lado. Qual é a variável dependente? É θ. Qual é a variável independente? É x. Uma derivada segunda, eu quero recuperar o θ. Na realidade, a solução dessa equação, eu vou querer um θ. Nossa, meu Deus do céu, nem criança faz isso, né? Um θ, função de x. Que coisinha feia. Θ, vixe, função de x. Olha só, gente. Eu queria que alguém abrisse o áudio e respondesse para mim. Qual é a função θ que eu derivo uma vez e ela, a dica está embaixo, né? E ela continua ela mesma multiplicada por um parâmetro. Agora, aqui o θ, na realidade, eu derivei duas vezes e ela não mudou. A função derivada, porque a parte derivada... Ó, eu derivei o θ duas vezes e deu esse negócio aqui, ó, m ao quadrado θ. Qual é a função que eu derivo duas vezes e continua ela mesma? É o exponencial. Né? O exponencial ela tem essa característica, olha, o exponencial. Se eu derivar essa função uma vez, vai dar ela mesma, ó, vai dar o θ vezes o k, uma constante. Então, analisar a equação é olhar para ela e ver qual a informação que ela está me dando. Às vezes a gente não consegue, quando ela é muito complexa, a gente não consegue, mas a gente já tem a técnica.
Então, vejam só, derivando esse aqui, a função θ, pela segunda vez, eu chego nessa equação aqui, olha. Veja que, na realidade, então, o que eu estou mostrando, gente? Que essa solução aqui, essa função, ela é solução dessa equação aqui, olha. Por quê? Porque quando eu derivo a função duas vezes, que é o k ao quadrado, olha, eu jogo aqui, vai dar e elevado a k ao quadrado, k ao quadrado vezes θ é igual a uma outra constante ao quadrado vezes θ. Ou seja, essa função aqui, ela satisfaz essa equação aqui. Por isso que ela é chamada de uma solução exata. Então, vejam só. Se eu derivo duas vezes a função, eu preciso de quantas informações adicionais? Duas, olha. Por isso que eu uso duas constantes aqui. Ó. Eu perdi duas informações, eu coloco aqui. Existe um teorema na matemática que diz assim, porque vejam só, olha só, se eu pegar aqui, o valor, quais são os valores? Eu tenho dois valores de k, né? Na realidade, eu consigo ter um menos m e um mais m, que é o quadrado da m ao quadrado. Então, eu tenho duas soluções, ó, com mais m, com menos m. Então, exponencial positivo e negativo, né? E aqui eu tenho duas constantes, por quê? Esse θ é um e elevado a kx, ele é solução. Só que o e elevado a menos kx também é solução, porque ela é derivada da mesma coisa. Ou seja, então, eu tenho duas soluções particulares. Essa aqui é elevada a mx e é elevada a menos mx. Existe um teorema na matemática que diz assim, está aqui, ó, se eu tenho n soluções particulares, nesse caso eu tenho duas. Quem é a solução geral? É a associação linear das duas particulares. Então, vejam, na realidade, olha, aqui tem até, eu já estou vendo outro erro, aqui não é o d de θ, ó. Esse aqui é o próprio θ, depois eu vou corrigir isso aqui. A solução θ é uma associação dessas duas equações. Então, olha só, a técnica anterior é conhecida como técnica de equação característica. Quando eu substituo e elevado a kx na função, eu vou ter a solução exata da equação. E eu vou mostrar para vocês por quê. Quando você não faz nenhuma, não se utiliza de aproximação, a solução é dita analítica. Quando eu faço algum tipo de aproximação, a solução é dita numérica. Observação: essas definições analíticas e numéricas não carregam em si um formalismo matemático exigido, né? No entanto, será utilizada de forma prática no nosso curso. Ou seja, toda vez que a gente falar de solução analítica, não tem aproximação. Quando a gente falar de solução numérica, nós temos a aproximação. Olha só, gente. Aquela equação anterior, eu acho que aqui eu ia precisar do page que não está funcionando, né? Mas não tem problema. Vamos lá. Se eu derivo ela duas vezes, né? Ela continua dessa forma aqui. Veja, e é essa forma que ela está aqui, olha. Se eu substituo aqui na derivada segunda, eu tenho isso aqui, e essa aqui é aquela parte do lado direito da equação. Observaram? Então, isso aqui, eu derivei duas vezes a solução, substituí aqui. E esse aqui é aquele outro lado da equação. Eu vou até colocar aqui para vocês verem. Vou descartar. Vou colocar aqui para vocês poderem enxergar, senão vocês não vão enxergar. Vou pegar essa equaçãozinha aqui, ó, e vou colocá-la aqui para você ver o que eu estou falando, né? É porque eu tenho que clicar fora aqui. Ó, vou trazer ela aqui para você ver. Ó. Observe o seguinte, se eu pegar essa solução aqui, derivar duas vezes e substituir desse lado aqui, o que vai dar? Vai dar isso aqui, k ao quadrado e elevado a kx. Aí eu substituí, trouxe o m ao quadrado vezes o elevado a kx, que é o θ, e ficou essa equação aqui, ó. Ficou essa equação, certo? Olha só, se eu colocar o e elevado a kx em evidência, a equação fica assim. A equação ficou dessa forma aqui. O e elevado a kx não pode ser zero, porque se ele for zero, não tem solução. Se o e elevado a kx for zero, eu não tenho solução, óbvio, porque ela é a própria chamada solução do problema. Né? Então, o e elevado a kx, ele não pode ser zero.
Então, quem é zero? K ao quadrado menos m ao quadrado. Ele deve ser diferente de zero. Então, K ao quadrado menos m ao quadrado, eu acho o valor de K. Ó. K é mais m e K2 é menos m. Por isso que a gente trabalha com m ao quadrado. Por quê? Porque quando essa técnica, chamada técnica da equação característica, ela tira a raiz dos parâmetros. Olha, se eu tivesse um m, ficaria a raiz de m, ia ficar feio. Ia ficar a raiz de m, ia ficar bem feio. E menos raiz de m. Então, a gente coloca esse parâmetro m ao quadrado para ficar bonitinho assim. E aí fica mais bonitinho. Se eu pegar desta forma aqui, fica mais bonito. Então, a solução que está aqui, olha, a solução é o θ, eu tenho um θ1, que é elevado a mx, e tenho um θ2, é elevado a menos mx. São duas soluções particulares. Como eu tinha dito para vocês, né? Ele não adianta que ele, se eu ficar... Aqui. Voltando aqui, ó, tem a solução θ1 e tem a solução θ2. São soluções particulares? Quando eu tenho N soluções particulares, quem é a solução geral θ? É a associação linear. Multiplico por uma constante C1 vezes a solução particular 1, uma constante C2 vezes a solução particular 2. Vejam só que essas duas constantes C1 e C2 eu desconheço, mas eu tenho duas informações adicionais, que são quem? A condição de contorno 1 e a condição de contorno 2. Então, agora eu aplico as condições de contorno. Por exemplo, olha, a condição de contorno é quando x valia 0, quando x era 0, o θ valia 1. Então, eu vou ter que 1 é igual a... que é elevado a 0 dá 1, ou seja, 1 vai ser igual a C1 mais C2. Eu obtive essa equaçãozinha aqui, ó. Aí eu substituo o C1 aqui, fica a equação assim. Agora eu vou determinar o C2. Tudo bem até aí? Ah, tem dúvida. Ixi, baixou dúvida aqui, peraí. Ah, tá. Não, aí não tem nada de dúvida aqui para mim. A dúvida é para vocês, né? Então, vamos lá. Então, aqui no caso, essa função aqui agora eu tenho que determinar o C2. Certo? Então, eu vou usar outra condição de contorno. O que é a outra condição de contorno? A outra condição de contorno é d de θ, d de x, em x igual a L2, é igual a 0. Então, ficou assim. Ou seja, eu isolo C2, também coloco em evidência, isolo C2, e substituo o C2 aqui, olha. Substituo o C2 aqui. A equação, na realidade, ela fica como cosseno hiperbólico, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas cosseno hiperbólico, depois vocês podem tentar fazer, e aí na próxima aula, ou hoje mesmo, se vocês quiserem tirar dúvida, o que é cosseno hiperbólico? Estou tentando mudar para caneta aqui. Ah, mudei, caneta, ó, vamos lá. Ó, o cosseno hiperbólico de x, nesse caso aqui é um mx, né? Vamos pôr só x. Ele é igual, é porque vai dar isso aqui, ó. Um E elevado a x mais E menos x sobre 2. Na realidade, a gente consegue trabalhar esses exponenciais de forma que a gente caia em cosseno hiperbólico, tá certo? E aí a solução ficou essa aqui, olha, nós obtivemos quem? O perfil de temperatura. Vocês podem tentar fazer depois, a gente tira dúvida, qualquer coisa na próxima aula, né? Mas a ideia que eu queria passar para vocês é essa, olha só. Dada a equação, você propõe uma solução, né? No caso aqui, olha, você propõe uma solução, dada uma equação, você olha mais ou menos o comportamento, propõe uma solução, você força ela a satisfazer a condição de contorno, olha. Aqui no caso, desculpe, satisfazer a EDO. Ela satisfez a EDO aqui nesse caso, e aí eu calculo os valores de M, proponho a solução geral e acho as constantes e tenho a solução do problema. Então, vejam que é interessante. Esse aqui é aquele caso anterior, né? Quando eu derivo uma função
duas vezes e ela dá a mesma função, ele é o exponencial ou o cosseno hiperbólico. Essas soluções vocês vão encontrar sempre lá na literatura, na solução de equações diferenciais ordinárias, né, dentro das equações características. Quando esse lado aqui é positivo, olha, esse m aqui, esse m ao quadrado é positivo, você cai em exponencial ou seno e cosseno hiperbólico. Por quê? Tanto o seno eu posso derivar duas vezes da seno, quanto o cosseno eu derivo duas vezes da cosseno. Não há alternância desse sinal. Não há alternância sinal. No caso agora negativo, olha, qual é a função que eu derivo duas vezes e o resultado é negativo? É o seno comum ou o cosseno. A derivada do seno dá cosseno e do cosseno dá menos seno. Então, se a solução for o seno, a derivada primeira vai dar cosseno e a derivada segunda vai dar menos o cosseno. O m é do argumento aqui dentro. Opa, faltou o x aqui, ó. Aqui do x. O m está no argumento aqui do x, né? Aqui. É engraçado que aqui tem, lá não está aparecendo, né? Ah, não, é aqui. Deixa eu já colocar aqui. Esse aí. Aí. Então, vejam que a gente consegue fazer esse estudo dessa forma aqui. Obviamente que equações diferenciais ordinárias desse tipo, quando ela tem uma derivada primeira, tem a derivada segunda primeira e um termo puro como esse, né, na função original, é chamada de equação diferencial ordinária de coeficientes constantes. É o método da equação característica que a gente utiliza. Esse aqui é a equação característica, olha. Essa equação aqui é a equação característica, quando você busca as raízes, né? E volto a dizer, por que o m ao quadrado? Porque você tira a raiz aqui, tá bem? Então, olha, até agora nós temos essas duas soluções. Tá aqui, a gente está fazendo um resumo para a gente guardar. Vamos analisar um outro tipo de equação que aparece muito. Essas equações que eu estou mostrando para vocês, elas são muito comuns na engenharia, né, em problemas de fenômenos de transporte, tanto de mecânica dos fluidos, quanto calor, quanto massa. Essa outra IDO aqui, ó, ela também é muito comum na engenharia, muito comum, em problemas que a gente chama de problemas semi-infinitos. São problemas semi-infinitos. Olha, eu tenho agora uma derivada segunda de θ com x, uma derivada primeira de θ com x, e tenho aqui, olha, um coeficiente que não é constante, um 2x, isso igual a zero. Veja, essa equação ela é muito comum na engenharia, né? É interessante que agora a gente vai propor uma solução. Quem é a função que satisfaz essa equação? Agora a gente não propõe um θ. Vejam que a gente já propõe direto o quê? A gente propõe uma derivada, né? A gente propõe aqui uma derivada dessa função. A proposta agora não é um θ de x. A proposta é que a derivada. Vejam só, se eu derivar mais uma vez o θ, o que vai dar? Ó, a derivada de um exponencial é o próprio exponencial, que está aqui, vezes a derivada do argumento. Quem é a derivada de menos x ao quadrado? É menos 2x. Então, eu pego essa derivada segunda aqui, ó, da proposta da solução, e substituo aqui. Vou substituir para ver se ela satisfaz essa equaçãozinha aqui. E vou pegar esse d de θ d de x e vou substituir aqui. Olha como é que a equação fica. Ou seja, ela demonstra que esse cidadão aqui, olha, é a solução. Por quê? Quando eu derivo ela duas vezes, substituo aqui, e pego a derivada própria e substituo aqui, eu consigo chegar a... Eu zero a minha função aqui. Menos 2x C1 elevado a menos x, mais 2x C1 elevado a menos x ao quadrado igual a zero. Então, quem é a solução? É esse cara aqui. Para eu obter o θ agora, eu consigo, olha, eu resolvo, eu passo o d de x para o outro lado e integro o d de θ. Veja só. Então, a solução é essa aqui. Aí eu passei o d de x para o outro lado, integrei e adicionei uma outra constante. Vejam, eu adicionei aqui outra constante, olha, essa aqui. Por quê, gente? Uma derivada segunda, de segunda ordem, eu perdi duas informações, como eu mostrei para vocês. Então, eu preciso de duas informações adicionais, o C1
e preciso do C2. Então, a solução ficou essa. Olha que bacaninha. Essa ideia a gente pode expandir. Olha aqui, essa equação ela já não é tão comum na engenharia, na nossas engenharias, essa equação. Eu tenho um d2θ dx2 mais 3x ao quadrado dθ dx. Veja só, se eu proponho essa solução aqui, eu derivo essa equação, vai dar menos 3x ao quadrado C1 elevado a x3, menos x2, né? Se eu derivo mais uma vez. X2 substituindo, olha aqui. Ela satisfaz. Ou seja, esta solução aqui satisfaz esta equação aqui. Então, aí a solução fica desse tipo também, olha. Certo? A solução também ficou desse tipo aqui. Então, vejam que a gente evoluiu, olha, rapidamente. Eu vou mostrar aqui, olha, nós temos essa solução, já viu? A gente já viu essa aqui. Essa aqui dá exponencial ou seno e cosseno hiperbólico. Essa aqui dá exponencial ou cosseno e seno. Essa aqui a gente já viu também qual é a solução, é aquela integral. Essa aqui é aquela solução também, aquela integral. Essa aqui é essa equação aqui. Olha só, mais uma vez, aquela análise que eu estava fazendo com vocês. Olha, um exemplo de EDO muito comum na engenharia é essa aqui. D de θ, D de t, é igual a θ de t vezes uma constante. Veja, mais uma vez, qual é a função que eu derivando, ela, dá ela mesma vezes uma constante? A proposta, então, é essa aqui, olha. O θ proposto é quem? É um C1 elevado a lambda θ. Tá vendo? Então, por que o C1? Porque se eu sair de uma derivada para uma função algébrica, eu tenho que adicionar uma informação aqui que eu tinha perdido, que eu vou ter que encontrar. Então, se eu derivo isso aqui agora no tempo e substituo aqui nessa equação, e substituo o θ aqui, eu vou ficar com a equação assim, veja que ela satisfez. Então, por que também que ela é uma solução analítica? Porque ela satisfaz exatamente, não houve nenhuma aproximação, a solução dessa equaçãozinha, vocês conhecem bem, é essa, né? Essa equação é muito utilizada em decaimento radioativo, né? A equação exponencial é chamada de função natural. Veja que ela dá origem ao seno, cosseno, seno e cosseno hiperbólico. Ela é muito comum nessas soluções, né? Então, o que a gente tem nessa revisãozinha? A gente viu essa aqui agora. O que a gente tem nessa revisãozinha de solução analítica? Nós vimos que nesses 5 casos aqui, o que é feito sempre? É proposta uma solução e a gente força a solução a satisfazer a equação diferencial. E as soluções são essas aqui, olha. As soluções são essas aqui. Na solução analítica de uma EDP, num tipo de EDP, nós vamos ver na semana que vem, na terça-feira, o uso dessa equação. E na solução analítica de outro tipo de EDP, nós vamos utilizar essa equação aqui. Essa aqui também é utilizada na solução de uma EDP. Então, essas equações... E o que é interessante, né, que para resolver EDP, a gente vai reduzir a EDP a EDO e EDO algébrica. Veja, como é que eu resolvo a equação a EDO? Essa EDO aqui, olha. Como é que eu resolvo essa EDO? Eu transformei ela em algébrica, agora eu calculo as constantes. Como é que eu resolvo descartar, né? Aqui, olha, vai vendo aqui, ó. C2. Isso é bom corrigir na hora com vocês, né? Porque vocês verem como é que... Aqui é C2, ó. C2. Bom, depois eu ponho aqui, porque agora deu grilo, né? Bom, depois eu ponho assim. Bom, depois eu ponho, né? Então, vejam que a gente transforma a EDO em algébrica e depois calcula as constantes, né? Gente, olha só, a ideia sempre é essa. Como é que eu resolvo uma EDO? Eu transformo a EDO numa equação algébrica. Como é que eu resolvo o EDP? Vocês vão ver na aula de terça, porque de quinta a gente vai implementar as soluções de EDO numérica.
a gente pega a EDP, reduz a EDO, e aí depois as EDOs têm esse tipo de solução que vocês estão vendo aqui, né? Então, a ideia que eu queria passar para vocês é essa, que na solução analítica, a gente propõe uma solução e força essa solução satisfazer a equação diferencial, né? Na solução numérica, a gente vai ter que passar por algum tipo de aproximação, tá? Então, olha só, na realidade, agora a gente vai para a parte 5, né? Quero abrir, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, e a gente vai ver já um método numérico para poder implementar na próxima aula. A gente não vai conseguir implementar hoje, né? Alguém tem alguma dúvida aí? Nenhuma? Nenhuma dúvida? Tudo bem para vocês? Giovanni, faz uma pergunta aí, Giovanni. Não? Então, vamos continuar. Vou fechar aqui. E vou abrir agora a parte 6. Agora aqui, gente, olha só. Nessa parte, agora a gente já vai começar a falar de solução numérica. A gente vai começar com EDOs e vai avançar aí para EDP, né? Então, a partir desse módulo, a gente vai ver alguns exemplos de EDOs. E lá no finalzinho aqui dessa aula, talvez se a gente conseguir hoje, tudo bem, mas eu acho que é melhor a gente fazer com calma na quinta-feira. Nós já vamos implementar a técnica, uma técnica de solução de EDO, que é a técnica mais simples, que é chamada a técnica de Euler, né? Olha só, aqui então só estou fazendo uma revisão, né? A gente chegou nessa tabela na apresentação anterior. E essa observação, a partir deste ponto, iremos abordar alguns métodos de solução de EDO por técnicas numéricas, ou seja, haverá, em determinado ponto, algum tipo de aproximação. Então, vamos lá. A primeira técnica. Olha só, a gente começa assim, olha, seja a equação diferencial ordinária. A derivada de y com o tempo é uma função qualquer do tempo e de y, né? Se você... só vou passar rapidamente aqui para te mostrar. Esse aqui é um exemplo, olha. É o exemplo que a gente... É o primeiro exemplo que a gente vai implementar. A derivada de y no tempo é igual a t menos y. O t menos y é a parte direita aqui, né? Que é, na realidade, o que a gente está começando aqui agora. Olha. Essa parte direita aqui está isolada. A gente tem que isolar para fazer a solução numérica. Quem estiver anotando, né, a primeira coisa que você deve fazer é isolar o termo de derivada para o lado esquerdo e o restante aqui para o lado direito. Você precisa trabalhar a equação de forma que do lado direito você tenha uma função e do lado esquerdo você tenha a derivada. E aquilo que eu tenho falado para vocês, né, já desde o início, né? A pergunta é sempre o seguinte, olha, se eu tenho uma derivada de primeira ordem aqui no tempo, eu perdi uma informação. Então, quando eu quero... Quem é a solução? Vai ser um y do tempo. A solução é o y variando com o tempo. É a solução dessa equação aqui. Eu quero saber como é que o y varia no tempo. Se eu fizesse o gráfico, seria y em função do tempo. Veja que a função é essa aqui, ó. Eu coloquei ela aqui. Teoricamente, eu não tenho essa função. Aqui é só para apresentar para vocês, né, a técnica. É essa curva que sobe aqui, né? Teoricamente, eu não tenho essa função, né? Essa aqui eu quero recuperar esta função aqui. Como eu disse para vocês, olha, eu tenho uma informação em determinado ponto. Qual é o ponto que eu tenho? No tempo t0, aqui eu tenho um y0, aqui nesse ponto, ó. No tempo t igual a 0, eu sei que meu y é um y0. É uma informação adicional. Então, vejam, matematicamente, o que representa essa EDO e sua condição inicial? Ela representa o seguinte, que num dado ponto, aqui, né, eu tenho a derivada da função y no tempo. Eu tenho para qualquer ponto da curva, eu tenho nesse ponto t0 também, olha, no ponto, é só pôr t0 aqui, y0 aqui. Então, eu tenho a derivada nesse ponto. Eu consigo traçar a derivada. Veja que a única informação a priori que eu tenho é, neste ponto aqui,
eu poderia arriscar isso aqui tudo. Ó. Isso aqui eu não tenho essa informação e não tenho essa informação. É essa curva que eu quero recuperar. O que eu tenho a priori? Eu tenho a derivada nesse ponto, e uma condição T0, Y0 nesse ponto. Né? Essa flecha aqui, essa setinha é da curva, não é do Y0, aqui é Y0. A única informação que eu tenho é esse ponto no T0, Y0, eu tenho a derivada nesse ponto. Essa derivada aqui ó, é no ponto T0, Y0. 0, 0, T0, Y0. Olha, observe que temos que ter uma informação inicial para dar andamento nos cálculos da variável y de t. Para cada derivada, temos que ter uma informação a mais. Ou seja, se eu derivei uma vez no tempo, eu tenho que ter uma informação a mais, tá certo? Então, olha só, eu vou analisar essa informação que eu tenho graficamente. Voltei aqui, olha, aqui eu tenho, né? Aqui é o ponto T0, olha, aqui eu tenho Y0. Esse ponto aqui, certo? É esse ponto que eu tenho. É só isso que eu tenho. Eu tenho esse ponto, tem a derivada nesse ponto. Bem, a derivada, a partir da derivada, eu consigo construir esse triângulo aqui, olha. Eu consigo construir esse triângulo. Veja que interessante, né? Se eu der um ΔT, aqui, ó, usando graficamente, se eu caminhar aqui, se eu pegar de um T0 até um T1, e eu pegar a inclinação, aqui eu tenho uma estimativa do Y1, ó, que eu vou chamar de Y1 estrela. Eu tenho uma estimativa. Ele está fora, né? O Y1 seria, basicamente, o Y1 seria aqui. Eu teria que continuar, ele seria mais ou menos aqui, ó. Ele seria mais ou menos aqui. Veja que eu estou fazendo uma previsão muito ruim pelo técnica gráfica, olha. Eu iria prever ele aqui, ó. Aqui nesse ponto. Ao invés de, né, o Y1 que eu estou prevendo, ele está bem fora da curva, né? Na curva original ele estaria aqui, mas eu estou prevendo ele aqui. Tá certo? Só usando a técnica. Qual a técnica que eu estou usando? Se eu tenho esse triângulo, dado pela derivada, que é a inclinação da curva, eu dou um passo no tempo, dou um ΔY, eu calculo o Y estrela. Quem é o ΔY? É Y estrela menos o Y0. Gente, vamos pensar o seguinte. Quanto menor for esse passo no tempo, e se o meu passo no tempo for pequenininho, só ao invés de eu dar um passo grande, eu der um passo pequeno. Veja que eu estou mais próximo. Ó. Eu estou aqui agora. Eu já estou mais próximo da realidade que aqui. E se eu fizer esse ΔT, isso aqui é um ΔT. Ó. Se eu fizer o ΔT tender a zero, eu tenho a própria derivada. Tá certo? Então, graficamente, eu venho para cá agora. Olha, diminuir o ΔT, ΔI, vejo que agora o erro é bem pequeno. Vejam que se agora eu quero, a partir da derivada inicial, que é essa informação aqui no ponto zero, e a partir do T0 e do Y0, se eu quero Y1, esse triângulo pequenininho já me dá uma boa aproximação. Esse, gente, é o princípio da derivada. Veja, por que a derivada é exata? Porque no limite, se eu calculo o limite dessa diferença aqui, olha, é a própria derivada. Então, o d de y, d de t é o limite de y mais 1, que é esse ponto, menos yi sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Se eu tiro o limite daqui, eu acho que eu não coloquei limite na outra, eu vou até ver se eu coloco. Eu não coloquei o limite, né? Seria legal se eu tivesse colocado. Vejam só, qual é a aproximação que eu faço? Na realidade, a aproximação está aqui, ó. Está nesse cara aqui. Né? Por quê? A aproximação, a borrachinha que ficou aqui. A aproximação está nesse, porque aqui, ó, eu deveria usar um limite. Você quer ver? Eu vou fazer aqui para você ver. Ó, descartar tudo, vou fazer. Eu acho que vale a pena nesse ponto aqui, olha. Se eu pegar essa equação aqui, duplicar ela, o que seria exato? Seria isso aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. Se eu quero a igualdade é, agora, o limite, vou ver aqui nas ferramentas. Aqui eu não vou ter na minha ferramenta, não vou conseguir. Vou pôr aqui, o limite. Seria exato, olha, limite quando o ΔT tende a zero. Veja só. Na nota de aula, eu vou até deixar, vou pôr aqui, ó. Isso aqui é exato.
Veja, qual é a aproximação? Porque, olha só, a definição de derivada é o próprio limite de y em ti mais 1 menos y sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Aqui, ó, ΔT tendendo a zero, ó, né? Vamos pegar aqui esse aqui. Aqui eu não vou conseguir. Bom, enfim, vou pôr assim, ó. Só para você não perder. Pronto, ficou assim. Trazer para cá, depois eu arrumo quando eu for disponibilizar para você. Quando o ΔT tende a zero. Então, vejam que esta aqui é a aproximação. Olha só, aqui a definição de derivada é o limite. Então, quem é a derivada nesse ponto? É o limite desse ΔY, é a própria definição de limite. Qual é a aproximação que a gente faz? A aproximação, ela está justamente aqui. Eu tiro o limite e a equação fica assim. Veja, isso é interessante. Sabe por quê? Porque agora, né? Agora eu tenho uma coisa interessante aqui, olha, nessa equação. Vou descartar. Isso aqui é quem? Isso aqui é igual a um f de t e y. E aí aqui eu posso escolher se é um ti ou um yi. Então vejam que essa expressão, olha só que interessante. Agora, dado num tempo t0, eu tenho o y t0, que é esse aqui, ó, y0. Dado num tempo t0, eu tenho y0. Tá aqui, eu tenho esse cara aqui. Vamos pegar, ó, o i igual a zero. Eu tenho esse cara, o ΔT sou eu que estipulo, eu passo o ΔT multiplicando esse lado aqui, passo o y para o outro lado, eu calculo o y no ponto T1. E aí eu vou avançando sucessivamente, é o que está feito aqui, ó. Olha só, passei, na realidade, né? Ó, o YT mais 1, o menos YT sobre o ΔT, agora está escrito de uma forma um pouquinho diferente aqui. Então, tá vendo? Que agora, olha, se eu conheço o y no tempo t0, eu conheço a derivada em qualquer ponto, inclusive no ponto t0. Para um dado ΔT e um dado condição inicial, eu consigo calcular o y no ponto t1. Tendo o y em t1, eu sei calcular a derivada em qualquer tempo, eu calculo a derivada e calculo também, já tenho o y em t1, eu calculo o y em t2, e assim sucessivamente eu vou refazer a nossa curva. A gente podia fazer o seguinte, né, gente? Olha, eu sei que faltam 10 minutos. Oi? Já vi. Um minuto, tem uma pergunta no chat. Tem uma dúvida, é isso. Ah, não, eu já vi aqui, ó. É a Natália, né? Professor, por que você pode fazer essa aproximação? Boa, Natália. Excelente sua pergunta. Por que eu posso fazer essa aproximação? Porque se eu tenho a solução analítica, eu não preciso fazer. Mas e se eu não tenho a solução analítica? Como é que eu vou recuperar a curva? Eu tenho que fazer essa aproximação. Porque, ao fazer essa aproximação, eu vou conseguir reproduzir a curva. Entendeu? Então, agora, Natália, sua pergunta é interessante, porque o grande problema dessas técnicas é o tamanho de passo no tempo. É o próprio ΔT. Vamos fazer o seguinte, gente, falta 10 minutos. Vamos resolver um problema no Octave e na quinta, então, a gente continua essa aula teórica? Só para vocês verem alguma coisa no Octave, vamos lá? Então vamos, né? Ninguém fala nada, porque também, se todo mundo falar, mas vamos lá. Só vou mostrar para vocês aqui o seguinte, olha. Lembra que aqui era a derivada, eu substituí a função, mas eu vou fazer lá no Octave com vocês agora, eu vou resolver um caso. Vamos lá, eu vou resolver esse problema aqui, ó. Natália, olha só, eu vou resolver no Octave esse problema aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aí a gente acaba, pelo menos, resolvendo um probleminha no Octave hoje, ó. Vamos lá? Veja, ó, d de y de t mais y igual a t. Então, nós vamos resolver este probleminha aqui, tá? Então, vamos lá. Vou sair da apresentação e vou abrir o Octave. Eu não vou apresentar o Octave para vocês hoje, apresentar alguns detalhes. Por quê, gente? Porque senão não vai dar tempo.
Então, ó, aqui, ó, o GNU, vocês estão vendo minha tela? Alguém fala, dá um ok, eu falo. Estão vendo? Sim. Sim, dá para ver. Ó, esse aqui é o Octave, ó, GNU Octave. Ele vai ficar instalado assim no seu computador. O meu tem um troço aqui que eu nem sei, não vou apagar agora, porque se eu apagar, depois eu estrago o programa, né? Então, ó, cliquei 2 vezes. Então, vamos fazer uma implementação hoje, né? Então, vamos lá. Gente, ó, o ambiente do Octave, ele é assim. Quando você abre, ele tem essa janela de comandos aqui. Eu não vou falar. Essa janela de comandos, você pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, ó, vou mostrar para vocês. Só que isso depois a gente vai ver com mais detalhe. Só mostrando, eu posso fazer operações aqui, ó. Ponto e vírgula, estou montando uma matriz, mas depois a gente vai falar sobre isso, tá? Porque se a gente falar agora, eu não consigo implementar. Mudei de linha, mas depois a gente vai falar sobre isso. Fechei, olha, defini uma matriz, tá vendo? Essa janela de comando eu posso fazer. Eu vou calcular a inversa. A gente vai ver essas coisas todas nas próximas aulas. Olha, calculei a inversa. Quem é a matriz C, se eu pegar a própria inversa e multiplicar pela A, vai dar a matriz identidade, tá vendo? Então, o Octave, ele tem essa janela de comando aqui embaixo, olha, todo lado direito na base do Octave. Aqui, ó. Tem essa janela de comando que eu posso fazer a coisa. Por exemplo, eu posso calcular o cosseno, por exemplo, de 0,1. Ó, tá vendo? Eu posso calcular o seno hiperbólico de 0,1. Eu posso fazer qualquer... E deu um erro aí, porque eu errei aí alguma coisa. Bom, então eu posso fazer qualquer cálculo aqui. Olha só, se eu pegar lá do lado esquerdo, editar, eu vou limpar a minha janela de comando, que eu quero ela limpinha, não quero... Tá. Mas onde é que eu faço o meu programa? Olha no Octave, você vai instalar, na quinta-feira eu tiro dúvida de vocês. Lá embaixo, na barra, está escrito editor. Eu cliquei no editor, viram aí? Cliquei no editor, tá certo? Então, vamos lá. Bom, tá aqui. Então, vamos fazer um programa agora, ó. Eu vou dar um nome para ele, arquivo, vou salvar o arquivo, vou dar um nome para ele, eu vou escolher uma pasta, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, área de trabalho, minha área de trabalho, no departamento de engenharia química, no mini curso de vocês, ó, o mecânica dos fluidos está aqui, gente, o curso, o método está aqui, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, exercícios em sala. Vou dar um nome aqui para o meu exercícios. Dei o nome para minha pasta e vou salvar ele aqui dentro. Salvar ele aqui dentro. Vou pôr aqui exemplo 1. Exemplo. Ó, quem quiser perguntar, pergunta. Salvei ele, olha, ele vai mudar o nome aqui em cima, olha, no meu mouse. Exemplo 1. Aqui agora, gente, olha só. Eu quero resolver aquela equação diferencial. Certo. Eu vou escrever ela aqui para vocês. Eu vou fazer o programa de uma forma, assim, bem didática, né? O que eu tenho? Ó, d de y, eu vou fazer assim, ó, d de y, d de t é igual a t menos y. Não é essa aqui a equação que eu tenho? Vou colocar aqui um comentário, ó. Essa tralhazinha não vai me perturbar na minha execução do problema. Certo? E a condição que eu tenho no tempo t igual a 0, eu tenho que y vale 0. Certo? A gente, então, tá aí, o problema é esse. Veja, então, eu vou ter que resolver esse problema. Olha, primeira coisa que eu faço, eu vou querer integrar. Eu vou fazer de um tempo t0, eu ponho aqui, ó, t0 igual a 0. Eu ponho ponto e vírgula para não aparecer. Vira aí. Qual o tempo final? Eu tenho aqui, eu coloquei um tempo final igual a 10. Ponto e vírgula na hora de executar. Olha só, eu vou mostrar para vocês. Vou tirar o ponto e vírgula, só para vocês verem. Vou salvar esse cara aqui e vou rodar. Ó, rodei. Ele vai te adicionar diretório ao caminho. Onde é que você roda? Tem essa engrenagem com essa setinha aqui. Aplicou, ele rodou. Aí eu olho aqui, ó. Por enquanto, o que ele fez? Ele imprimiu na tela o T0 e o TF. Eu não gosto de sujeira, eu venho aqui, eu vou limpar aqui. Voltei lá para o editor, certo? Então, eu vou pôr um ponto e vírgula, porque eu não quero ficar vendo essas coisas, né? Então, aqui dou Enter. Bem, agora, o que eu vou fazer? A pergunta foi, Natália, né? O ΔT. O ΔT, Natália, eu vou chamar de H, ó. O delta.
T, eu vou dizer que ele é H. Eu vou chamar ele, ΔT, vou chamar de H, porque é isso que é feito em cálculo numérico. Geralmente, a gente usa o H. Então, quem é o ΔT? Quantos pontos eu vou querer colocar? Eu vou começar com N igual a 25. Olha só o que eu vou fazer agora. Ó, N igual a 25. Quem é o meu ΔT? Meu ΔT vai ser igual ao tempo final menos o tempo inicial dividido por N. Vou pôr ponto e vírgula porque eu não quero ver esse cálculo. Então, é o meu passo de tempo, que a Natália perguntou, é meu ΔH. Se eu quero 25 intervalos, eu faço assim. Gente, tendo dúvida, vocês falam, porque eu não estou vendo mais vocês, tá? Vocês estão aqui, peraí. Deixa eu puxar aqui para cima. Tá. Certo, Natália? Então, por aí, tudo bem. Ó. Então, Natália, como é que é a minha equação? Minha equação é assim, ó, d de y, d de t, é igual a t menos y. Certo? Certo. Mas olha só, nós discretizamos esse lado aqui, por isso que eu falei para vocês, ó. Nós discretizamos isso aqui, ó. Y num ponto i mais 1, menos, foi assim que estava escrito, ó, y num ponto i, certo? Que eu vou até usar, em vez de i, eu vou usar k. Eu posso usar, gente, ó, vou pôr um comentário aqui, ó. Geralmente, em programação, I, J, K, L, M e N são deixados inteiros, tá? Então, geralmente em programação se deixa ele inteiro. Deixei isso aqui. Veja, dividido por ΔT, então vou pôr estou fazendo, não façam isso, vocês não vão precisar fazer assim, ó. Coloquei aqui, vou dividir pelo quê? Pelo ΔT, que é H, certo? É igual a T, só que o T eu vou calcular no tempo K no passado. E vou pôr esse Y aqui também no passado, ó, YK. Tá certo? Então, tem isso aí. Só que, gente, sempre o lado esquerdo é uma atribuição, é o que eu quero calcular. Eu quero calcular esse YK mais 1 aqui. Então, o que eu vou passar? Eu vou passar o H para o outro lado, H vezes... Você não precisa fazer isso na sua programação. Estou fazendo para você ver a gênese da equação. Tirei esse colchete daqui e tirei esse daqui. Como está sendo gravado, depois vai ver. E vou passar esse Y para o outro lado, olha. Porque esse Y é do tempo passado, ó. Esse Y é do passado, tá vendo? E aqui, então, vai ficar um mais. Até aí, tudo bem, gente? Tudo bem até aí? Sem dúvida. Tem dúvida? A galera aqui tá ok. Não. Gente, olha só. Tá ok. Então, vou rodar para vocês verem o que vai acontecer, tá bem? Tá errado. Vou rodar, ó. Cliquei aqui, vamos supor que eu não soubesse, vou olhar o que deu lá na janela. E, ó, deu um problema no K, não definiu o K. Eu vou lá definir o K. Porque o K, na realidade, ele tem que calcular do T0 até o T final. Então, como é que a gente faz calcular? Você usa uma operação chamada for. For é assim, ó, é a síntese K, variando de 2 até N. Aí, que gracinha. E aqui, ele vai fazer esse cálculo, o K vai valer 2. Por quê? No Octave, você não começa com o vetor na posição 0. Você sempre começa com o vetor na posição 1. O for é esse contador aqui, tá vendo? Para ele fazer esse cálculo sequencial, porque olha só, o K vai valer 2. Y2, vai pegar aqui o Y3 é igual a Y. Então, deixa eu ver, vou mudar aqui, vou fazer diferente. Vou fazer YK, vou pôr aqui, ó, no passado, vou pôr aqui, ó, se o K for 1, aqui é o Y. Se o K for 2, vai ser Y1. Aqui vai ser o T na posição 1. E aqui vai ser o Y na posição 1. E eu tenho que definir, gente, quem é o Y na posição 1. É o YT0, que vale 0. Ponto e vírgula para não aparecer. Certo? Ó, porque quando o K for 2, 2 menos 1 dá 1. Eu tenho ele aqui. Eu tenho o T1 e eu tenho o Y no ponto 1, que é esse cara aqui. Eu calculo o Y no ponto 2. Aí ele faz os cálculos. Tá certo? Tá errado, não tá certo, mas eu vou rodar para você ver que vai dar problema. E a gente vai ver aonde.
Ah, tá faltando aqui o T, ó. Eu não, ah, tá certo, eu não construí o tempo. Quem é o tempo, gente? O tempo eu posso construir aqui, ó. Opa. Ele não deixou. Dá um enter aqui. Eu vou construir o tempo, ó. Quem é o tempo? Ó, o tempo, K, é igual ao tempo K menos 1 mais H. Porque, olha só, por exemplo, quem é o tempo K menos 1? Tem que definir aqui. Ó, o tempo 1 é igual a zero. Ponto e vírgula vão aparecer. Ó. Então, quem é o tempo 2? É o tempo 1 mais H. Quem é o tempo 3? O tempo 2 mais H. O tempo K, ele vai construir o tempo. Então, agora eu venho aqui e rodo. Checo. Aí depois um end aqui, ele é sem vergonha, né? Pronto. Rodo. Ih, rapaz, olha aí, ele deu resultado, hein? Mas eu não quero ver esse vetor, ponto e vírgula, eu não quero ver esse vetor. Aí eu vou lá, vou limpar, ó. Limpar. Ó, na quinta-feira a gente pode fazer de novo isso. Tá vendo? Olha, agora aqui eu já montei o programinha. Olha, eu vou rodar. Olha que gracinha, não deu nenhum erro. Você quer ver quem é o tempo? Ó, se eu colocar o tempo, ó, o tempo aí. Tá construído. Olha quem é Y. Tá construído. Vou fazer um plot para você ver, ó. Plot de T versus Y. Aí. Ele plotou, ó. E, na realidade não é esse aqui, eu errei, né? Não gostei. É plot. É Y versus T, tá vendo? Ele plotou. Vou limpar aqui. Vou fazer um plot bacaninha para você ver, ó. Terminado aqui, vou fazer um plot. Alguma dúvida? Não? Vou fazer um plot aqui para você ver. Vou pegar um plot aqui. Ó. Vou por Professor, exemplo. Oi. eu acho que aquele o passo ali H, ele estava multiplicando tanto o T quanto o Y, né? O Octave ele já lê essa multiplicação lá direto ou tem que botar o colchete aí? Esse Ou aqui? parente? Esse Porque parente tá botando. Ah, não, esse estava errado. Esse aqui, né? E aqui. sim, Quem foi que falou aí? Luan. Luan, não, ele não faz não, Luan. Ó. Tanto é que, ó, você vai ver que vai mudar, ó. Ele vai mudar o gráfico. Aquele gráfico, ó, mudou. Estava errado, tá? Obrigado, Luan. Uhum. Aí. Olha que bonitinho. Na realidade, esse problema, eu errei a condição inicial aqui, ó. O y não é 0, não. Y é 1, lá do problema que a gente tinha mostrado, olha. Olha que gracinha, olha como é que ficou, ó. Ó, vai plotar o t e o y. Tá vendo? Ó? Porque, gente, depois a gente vai dar uma olhada, o plot é assim, ó, plot x, a parte da abscissa aqui é ordenada. Olha que gracinha que ele vai ficar, olha. Ó, ficou mais bonitinho agora, ó. Tá vendo? Olha a barriguinha que bonitinha. Então, ele veio aqui do 1, ele subiu. Então, pessoal, o que eu queria combinar com vocês? Como já são 5 horas, esse aqui é o programinha. Se vocês quiserem fotografar aí, vocês estão vendo, vocês podem fotografar para você fazer. Na próxima aula, eu quero repetir esse exemplo, já tirando dúvida. Eu quero que vocês, quem tiver dúvidas, obrigado aí, foi Luan, né? Foi Luan que me chamou a atenção aqui do parênteses? Sim. Sim, né? Foi, Obrigado, eu falei. Obrigado, Luan, por ter visto aqui. Obviamente, gente, sabe como é que a gente descobriu esse problema? Só rodando aí a gente vê, ih, faltou o parênteses, ele não faz automático. Então, veja que isso aqui é uma técnica de Euler. E essa aqui é a técnica de Euler, a gente vai ver que ela se chama técnica de Euler explícito. Por que ele é explícito? Porque esse lado aqui, ó, que era o lado direito, que eu falei para vocês, foi calculado no passado. Eu posso calcular ela no presente. Entendeu? Eu posso calcular ela no presente. Aí ela vai dar um pouquinho diferente, a gente vai ver. Então, na próxima aula, a gente vai voltar a programar, a gente vai fazer um plot bacana, a gente não vai ficar fazendo esse plot feião aqui, ó, que, né? Vai fazer um plot bacana, vai escrever quem é a abscissa, quem é a ordenada,
E aí, eu acho que foi Natália que me falou do ΔT, né, Natália? Por exemplo, a Natália aqui, olha, eu vou pôr agora 100, ó, de ΔT. Tá vendo? Eu mudei o ΔT, você vai perceber que o plot vai ficar mais bonitinho. Opa! Ó. Então, era o que você tinha perguntado. Quanto menor, ó, tá vendo como ela ficou mais, né? Ficou mais redondinho aqui. Então, são essas análises que a gente vai fazer na aula que vem. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Quem quiser fazer foto para já ir implementando, pode fazer. Eu vou colocar o plot aqui automático, olha. Vou deixar ele aqui para vocês, aí a gente vai melhorar na próxima aula. Pronto. Vou salvar ele aqui como o meu primeiro arquivo que a gente fez. Aí, como é que a gente vai fazer? Na aula de quinta, nós vamos implementar novamente da mesma forma que eu fiz, e aí vocês vão poder tirar dúvida. Nós vamos implementar, esse é o método explícito, vou deixar claro por que ele é explícito. A gente vai implementar o método implícito, vai comparar um com o outro, vai resolver depois usando um outro programa, e aí eu vou passar um dever de casa para vocês. E aí, na quinta, a gente termina a EDO. Na segunda-feira que vem, a gente começa com o EDP. Gente, eu passei um pouquinho do horário, mas eu queria que vocês tivessem, já na aula de hoje, essa primeira incursão. Como é que eu vou? Eu quero passar meu telefone para todos vocês, sem problemas. Para quem quiser tirar dúvida, como é que eu faço aqui? É aqui, não é, gente? É aqui que eu mando, ó, professor. Pode mandar o WhatsApp, ó, professor, 21. 97. Oi. O senhor poderia falar a palavra-chave? Desculpa, esqueci da palavra-chave, gente. É modelagem a palavra-chave. Me lembra. Eu esqueci, gente. É modelagem, essa palavra aí que eu acho que vocês têm que ter para controle. E aí, gente, desculpa, eu passei um pouquinho do horário, mas eu queria que vocês vissem uma primeira programação, senão fica muito teórico. Aí, a partir da aula que vem, nós vamos programar aí palavra-chave dita, né? Nós vamos programar. Gente, alguém tem alguma pergunta? Obrigado aí pela atenção de vocês, espero que tenham aproveitado. Quinta-feira a gente fiz uma programação meio que correndo, mas na quinta a gente faz com mais detalhes. Então, se alguém quiser fazer pergunta, vou repetir a palavra-chave, é modelagem. Será que o formulário no e-mail? Oi? O formulário é só você... Aqui, eu acabei de mandar um link do formulário, é só você clicar nele e preencher. Eu também tenho que preencher? Acho que não, acho que é para os participantes para certificado. Só os participantes. Então tá bom, gente. Isso. Gente, aí, então, desculpa aí por ter passado 10 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fico à disposição, ou a gente já vai terminando. Obrigado aí. A gente chegou ao final do primeiro dia do nosso minicurso. Eu gostaria de agradecer, em nome da 20ª SEMEC e do PET, pela participação e presença de todos aqui hoje. Além disso, gostaria de agradecer também ao professor Luiz Calçada por todo o conhecimento que nos foi ensinado hoje nessa aula, né? E, galera, eu acabei de mandar aí o link do formulário. Vocês precisam preencher com a palavra-chave. E eu vou deixar, o link vai ficar aberto até 30 minutos após o fechamento da aula. Aí eu abri aqui o link, tá bacaninha, viu, gente? Vocês estão de parabéns, hein? Olha, eu quero aprender com vocês, hein? Isso aqui é muito bacana. Como é que vocês fazem isso? É pelo Typeform, eu acho. Depois eu quero ver, quero que vocês me ensinem. Gente, obrigado, então. Eu vou sair, né? Professor, eu acho que surgiu uma dúvida ali no chat. Excelente, parabéns. Não, obrigado. Não, só foi... tá. Ó, tem aqui alguém, o Wanderson está falando. Vamos lá ver, Wanderson, posso ter feito errado, hein? O Wanderson está falando assim, professor, o termo y, ambos deveria ser negativo? Negativo? É o -1, Wanderson, que você está falando? Não, Wanderson, porque passou para o outro lado. Ele era negativo? Não sei se você está falando, porque ele tinha... Isso aqui, ó, ele tinha um menos aqui,
mas aqui tinha um igual, olha. Tinha um igual. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei um igual aqui e ele ficou assim. Era isso, Wanderson? Sim. Não, ele fica... Eu passei para o outro lado, tá bem? Mas aí, vou ver com o pessoal da SEMEC, eu disponibilizo para vocês as notas de aula. Não vou disponibilizar agora, porque tinha algumas coisinhas para corrigir, mas amanhã eu mando para a SEMEC e eles mandam para vocês. Tá bem? Entendeu, Wanderson? Professor, Oi. é mais uma curiosidade mesmo do que dúvida. A gente vai chegar a ver aqueles sistemas GDO que são acoplados? Nós vamos fazer os acoplados. Já tem até um problema pronto aqui para passar, mas eu vou programar com vocês do zero a zero. Beleza. Vai ser quinta-feira, tá? Quem está falando? É, Luan. Oi, Luan, vamos sim. Na quinta, o que a gente vai fazer na quinta? A gente vai refazer esse problema, né, para consolidar. Esse é o método explícito. Vou chamar a atenção o que é o método explícito e implícito. Aí nós vamos resolver um sisteminha de EDOs, aqui mesmo dessa forma, e vamos implementar o mesmo sistema usando a LSOLD. Tá? E aí vocês vão resolver o mesmo sistema usando o Runge-Kutta, que eu vou passar o Runge-Kutta para vocês também, até o final do curso. Beleza. Beleza? Show de bola. Obrigado, professor. Você já quer ver agora um sisteminha ou não precisa? Deixa para quinta, né? Quinta-feira. Eu sou mais ansioso que você, viu? Valeu, gente. Então, não tendo mais dúvidas, eu vou deixar vocês aí, tá? A palavra-chave foi modelagem, Gabriele. Modelagem é a palavra-chave. Modelagem. Esqueci. A próxima vez vocês me lembrem. Podem lembrar, gente. Até mais, pessoal.